Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia do 23º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Estamos vivendo um mês da Bíblia e a palavra de Deus alimenta a nossa fé para que possamos entender o mistério do reino dos céus. A igreja nos apresenta a cada ano um ciclo litúrgico para meditarmos na palavra de Deus. Nós celebramos o ano A, que nos leva a meditar o Evangelho de São Mateus. Depois, o segundo ciclo, o ano B, no qual nós meditamos no Evangelho de São Marcos. Estamos vivendo o ciclo C, que meditamos no Evangelho de São Lucas. E a liturgia da palavra neste mês nos apresenta a realidade de que nós precisamos calcular se nós temos o suficiente para terminar aquilo que nós começamos. Porque o que agrada a Deus não é aquele que começa, mas aquele que chega ao fim. Porque começar qualquer coisa é fácil, difícil é terminar. Então, precisamos, para entender a mensagem do Evangelho de hoje, olharmos para o capítulo 9 de São Lucas, versículo 51, quando vai dizer que Jesus toma a firme decisão de ir a Jerusalém. E todo o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 9, é uma caminhada para Jerusalém. E o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai dar a vida. Ele vai se oferecer em sacrifício para que todos possam encontrar nele a salvação. E nessa caminhada para Jerusalém, Jesus não está sozinho. Uma multidão caminha com ele. Mas será que essa multidão sabe o que Jesus vai fazer em Jerusalém? Então, durante essa caminhada, Jesus para um pouco e começa a ensinar aquela multidão o que ele estava indo fazer em Jerusalém. E ele explica que ele vai ali para Jerusalém para dar a vida. E todos aqueles que forem com ele têm que tomar a mesma decisão: dar a vida. Então ele conta-nos uma parábola de que um homem começou a construir a torre e que, ao construir esta torre, ele tem que calcular se o dinheiro que ele tem daria para dar o término naquilo que ele estava começando. Ele dá uma outra parábola. Quando alguém vai entrar em guerra, ele deve calcular que se os soldados que ele tem
é suficiente para entrar em batalha com um outro que talvez venha com um número bem maior de soldados do que a ele. Agora, se ele percebe que não terá condição de entrar em batalha com outro, ele pede para que mensageiros vá e negocie a paz, para que se resolva antes de entrar em conflito, em guerra. Então, diante dessa parábola, Jesus quer ensinar a cada um de nós, se nós queremos segui-lo, precisamos renunciar tudo aquilo que pode ser empecilho no nosso seguimento, no nosso ir para Jerusalém, para ali darmos a vida. Diante desta realidade, nós precisamos refletir que o ir para Jerusalém, o caminharmos para Jerusalém, é a nossa caminhada para o céu. Durante essa caminhada, nós encontramos muitas dificuldades. Nós iremos encontrar muitas provações. E se nós não tivermos preparados para renunciar muitas coisas nesta caminhada, nós ficaremos pelo meio do caminho. Então é importante nós usarmos de uma reflexão em forma de parábola para entendermos o que nós precisamos para chegarmos ao fim da nossa missão. Quando nós somos batizados, nós recebemos a graça suficiente. O que é a graça suficiente? É aquilo que nós recebemos de Deus, que é suficiente para nós começarmos a caminhar, mas não é suficiente para chegarmos até o fim da nossa construção. E quando eu digo construção, é a nossa caminhada, construindo para nós o reino de Deus aqui na terra. Então, em forma de parábola, entendamos. Quando nós compramos um carro novo, como quando saímos da concessionária, nós temos a gasolina suficiente para chegar no próximo posto e abastecer. E aí sim, nós poderemos ir longe, fazer uma boa viagem, porque o carro está abastecido. A graça suficiente é muito semelhante a isso. É como nós saíssemos do batismo e precisamos nos reabastecer para que possamos fazer uma viagem longa e chegarmos ao nosso destino. Qual é essa gasolina? É a oração. Nós precisamos nos abastecermos. Infelizmente, muitas pessoas saem do batismo e não voltam novamente a se reabastecerem para poder concluir a viagem. Então, é necessário que para enfrentarmos qualquer situação da vida, precisamos reabastecer. E muitas vezes, nesta caminhada, nós queremos chegar ao fim sem a oração, sem nos abastecermos. E Jesus alerta aquela multidão que estava ali seguindo que era necessário calcular se dariam conta
de chegar até o final da viagem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante de todas as situações que nós passamos em nossas vidas, precisamos sempre refletir. Quando eu estou com dificuldade no meu matrimônio, eu preciso reabastecer a minha vida de oração, principalmente na leitura, na intimidade com a palavra de Deus. Quando eu estou sendo tentado com provações que me levam a buscar os prazeres carnais, eu tenho que parar no posto e me reabastecer. Esse posto é o Santíssimo Sacramento, esse posto é a palavra de Deus, esse posto de reabastecimento é a intimidade com o Santo Rosário. Nós temos muitas formas de nos abastecermos diante das lutas que vamos travar. Se eu sou um sacerdote, se eu sou um consagrado, se eu sou um religioso, para que eu possa chegar até o fim nesta minha caminhada, eu preciso me reabastecer. E é interessante, nesse tempo de tecnologia, quando nós estamos num lugar e percebemos que o nosso celular está praticamente zerado em sua bateria, nós ficamos desesperados, principalmente quando nós não temos próximo de nós o recarregador. Então, nós ficamos naquela angústia porque vamos ficar sem o celular. A vida de oração funciona exatamente assim. Tem hora que estamos com a bateria descarregada e não entramos no mesmo desespero quando vamos perceber que vamos ficar sem nenhum sinal. Fazendo uma comparação, quando nós perdemos todo o sinal do celular, quanto tempo precisa para que possamos usá-lo de novo? Muitas vezes, nós rezamos uma Ave Maria e queremos estar reabastecido. Uma Ave Maria dura 30 segundos, vamos colocar assim. Se você colocar o celular para reabastecer em 30 segundos, você consegue falar? Claro que não. É preciso mais tempo de reabastecimento. Então, se nós, durante meia hora, deixarmos o celular carregando, não vai ficar com uma bateria completamente carregada, somente 30%. Mas poderá ser usado durante esses 30 minutos. É um terço já reabastece mais. Mas se eu deixar por 1h30 aquela bateria recarregando, eu terei o celular completamente carregado. Então, se eu rezar um rosário, eu terei a minha vida espiritual recarregada. Se eu participo de uma missa, uma hora e pouco, eu estarei recarregado. Se eu faço uma hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento, uma hora de lécio divina, lendo a palavra de Deus, eu vou me recarregar. No entanto, muitas vezes nós deixamos tão pouco a nossa vida espiritual se recarregando e queremos dar conta de chegarmos até o fim da viagem. Queridos irmãos e irmãs, diante da proposta de Jesus que sobe para Jerusalém,
nós subimos também para Jerusalém Celeste. Façamos sempre a reflexão se nós daremos conta de chegarmos até o fim. E se percebermos que não teremos a graça suficiente para chegarmos até o termo da nossa viagem, não vacilemos, paremos e recarreguemos a nossa bateria para que possamos assim chegar aonde Deus quer que cheguemos, iluminados pelo exemplo de Jesus Cristo, que para e nos explica como devemos fazer para poder chegar até a Jerusalém Celeste, que é a morada daqueles que vivem na perseverança, na fidelidade, no compromisso com o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.